ought to give me wedding rings. You ought to give me wedding rings. Hoje eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Mais gente na dança, quando a família cresce, aprenda novos passos. Antes de a gente abrir em Provérbios, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Assim como a gente comentou na primeira mensagem, na hora de você escolher uma pessoa, para fazer companhia para você, viver o resto da sua vida, até que a morte o separe, você partiu de um ponto, de uma possibilidade de você ter ou não alguém do seu lado. É uma possibilidade. Nós vimos isso na primeira mensagem. Tem pessoas que foram chamadas para casar, tem dom, tem vocação para isso. E tem pessoas que não. Tem pessoas que escolheram ficar solteiras, estão felizes como solteiras. E a gente tem que aceitar isso como uma coisa normal, tranquila, sem estresse, tá certo? Isso é uma coisa mais comum do mundo. É claro que é muito mais comum as pessoas casarem, mas a gente tem que ter em mente isso. Quando a gente fala de filho, mesma coisa. A gente tem que ter em mente isso. Quando um casal se une, Deus vai nos dar filhos ou não? É uma pergunta. Eu já tive casais na nossa igreja. Entendeu? Tem um casal que logo no início, frequentou muito tempo, hoje não está mais aqui, mudou, está morando em outro estado. Eles não tiveram filhos, tentaram de todas as formas, e eles aceitaram essa ideia de não ter filhos. Então eles aprenderam a viver a vida sem ter filhos. Então, nós não podemos ter aquela ideia que os antigos tinham, que quem não tem filho é amaldiçoado por Deus, e não é nada disso. No passado, de fato, as pessoas se perpetuavam através dos seus filhos. Pensa, o próprio Simonton, veja bem, Simonton, que trouxe o presbiterianismo para cá, para o Brasil, em 1859, veio solteiro. Num determinado momento, ele voltou para os Estados Unidos, casou-se, veio para cá de novo, a sua esposa engravidou. No parto ele perdeu a esposa. A sua única filha que ele teve, única filha, foi criada pelos tios. E depois ele também veio a falecer muito rápido. Essa filha viveu muito tempo, mas ela nunca teve filho. Alguns anos atrás, eu acho que quando a igreja fez 100 anos, eu não sei se foi quando a igreja fez 100 anos, foram fazer uma visita para ela. Então foi uma comitiva aqui do Brasil. Ela nunca se casou, ela nunca teve filho, morreu de idade avançada e não deixou descendente. Então Simonton é um exemplo que a gente tem de alguém que não tem descendente. Ele não tem netos, a descendência dele parou. Só que veja bem, olha os planos de Deus. Ele não tem descendentes filhos físicos, mas filhos espirituais. Ele deixou só uma denominação num país. São milhares e milhares e milhares que conheceram a fé devido ao sacrifício dele. E Deus usou a vida dele para isso. Então vou dizer que esse homem não foi abençoado por Deus? Como? Isso não existe. Então, de fato, quando Deus não nos dá filhos, é porque Ele tem algum outro propósito. E eu creio que muito especial. Muito especial. Mas devemos sim entender que os filhos dentro do relacionamento conjugal são herança. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. É uma herança, é uma bênção, um presente de Deus, sem dúvida nenhuma. E ele continua dizendo no Salmo que como flechas na mão de um homem, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, os filhos são bênção de Deus. Os filhos, eles vêm realmente, eles têm um projeto, um plano, faz parte. O casal nessa dança muda muita coisa, não tem jeito, tem que reconhecer que muda muita coisa. O casal vai ter que aprender a dançar com 2, com 3, Muda tudo, gente, muda tudo. Então, o esquema da família vai ter que mudar. Mas aqueles que têm filhos, que Deus abençoou nesse sentido, e não abençoou de outro sentido, porque todos são abençoados, vão ter que reaprender a dançar. É um novo tipo, uma nova forma, mas é maravilhoso. E quando a gente fala sobre filhos, eu creio que, ao mesmo tempo que a gente poderia destacar muita coisa que a Bíblia fala, maravilha, herança, fruto do ventre, galardão, bênção de Deus, mas a gente sabe que junto com os filhos vem grandes responsabilidades. E a responsabilidade nós temos de amar, de encaminhar, de orientar. Então, eu queria, nessa terceira mensagem, aproveitar a oportunidade para a gente conversar com os pais sobre isso. Olha, Provérbios 22:6, nós vamos ver essa nova dança agora. Os pais têm uma preocupação muito grande.
tudo que nós vamos fazer, nós vamos estar pensando como que o filho vai receber, o que eu estou ensinando para ele, o que ele está aprendendo. Meus queridos, nós temos um grande desafio. Provérbios 22, 6 é aquele texto conhecido e muitas vezes muito mal aplicado, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou pedir para você abrir, abre lá, vamos ler todos juntos Provérbios 22, 6, que é um texto muito conhecido, mas é muito mal interpretado esse texto. Todas as vezes que eu vejo as aplicações desse texto são equivocadas. Diz assim, olha, ensina a criança no caminho em que... Todos juntos, eu falei, vamos ler todos juntos, vamos lá, 22, 6, vai lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que for andar. Eu quero orar, pedir a bênção de Deus, porque nós vamos ver que esse texto aqui ele é muito profundo, maravilhoso, e precisamos entender o significado dele para poder aplicar na nossa vida. Ó Pai querido, eu mais uma vez na tua casa, eu peço a tua direção, Senhor, para a tua palavra, a tua bênção, ó Deus, para a exposição desse texto. Abre o nosso entendimento, dê-nos uma compreensão mais clara, Senhor, do significado e do grande desafio, Senhor, acompanhado da bênção de ter filhos, do desafio de ensinar, de educar, de criar, Senhor, essas crianças, ó Deus. Senhor, abençoe cada pai aqui, cada mãe. Senhor, conforte aqueles pais que já perderam o controle de seus filhos, ó Pai, alguns já grandes, ó Deus, estão longe dos ensinamentos, longe daquilo que os pais ensinaram. Nos dê entendimento do que significa esse provérbio, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Lembrando, gente, provérbios, de novo, falamos do provérbios no primeiro domingo, esse é o terceiro domingo agora, nós vamos falar de provérbios de novo. Temos que lembrar que provérbios, né, faz parte dos livros de sabedoria, ou chamados livros sapienciais de Israel, juntamente com o livro de Jó e Eclesiastes. Agora vamos lembrar que esses ensinamentos são inspirados por Deus dentro de uma técnica de fácil memorização. Ou seja, foram compostos em uma linguagem poética muito breve para ser facilmente memorizados. São provérbios. Isso é um provérbio. Nós temos os provérbios populares, né? Provérbio é isso. Então nós temos que lembrar o seguinte, eles carregam conceitos simples, né, princípios simples, de forma muito simples, resumida, para serem guardados e decorados. Sendo assim, eles não se preocupam em discorrer teológico e precisamente sobre os assuntos abordados. Dessa forma é necessário que o seu significado teológico seja tirado à luz do restante das escrituras. Então você tem como se fosse um link. É como se fosse um link mesmo, sabe? Lá na internet, você, dali vai... Maravilha, é um provérbio. Você guarda e ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E aí que vem um grande problema que nós vamos ver, que na verdade provérbio não é uma promessa. Esse que é um grande problema. Tá? As pessoas têm provérbio como uma promessa. E um dos grandes problemas que a gente tem é aquela caixinha de promessa. Eu tenho essa caixinha de promessa, mas deixa eu contar uma coisa para você. Existe gênero literário na Bíblia. A Bíblia tem gênero literário, você tem livros descritivos ali, você tem história, você tem narrativas, você tem poesia, livros poéticos, você tem livros de profecia e você tem promessas de Deus também. Agora, quando eu seleciono os versos mais bonitos e coloco numa caixinha e mudo o gênero literário, eu corro um grande risco. E o grande risco é esse, você pegar textos na Bíblia que são meramente, vamos dizer, narrativos, orientações gerais e convertê-los, vamos dizer, a um gênero literário de promessa e tem que acontecer daquele jeito porque Deus prometeu. Isso traz muita frustração. Muitas pessoas desistem de seguir o Evangelho, a palavra de Deus, porque elas estão com um problema simplesmente de gênero literário. Quando o pessoal faz discipulado aqui comigo, a primeira coisa que a gente faz é estudar e dividir, eu dou uma tabela para eles com o gênero literário da Bíblia. Se você está lendo um livro histórico, você tem que interpretar como livro histórico. Se é uma narrativa, não é normativo. Então tem que fazer uma distinção, que parece uma coisa boba, simples, mas que as pessoas na hora esquecem. Acham que toda a Bíblia é um livro de promessa, tudo ali é normativo. Não.
Tem coisa que é narrativa. E quem estuda a Bíblia de uma maneira aleatória, sem saber em que lugar que está, é o mesmo que alguém entrar numa grande universidade, você vai lá na Biblioteca Central, lá na Universidade Federal tem uma biblioteca enorme lá, de vários andares, né? Aí você entra lá, você vai em qualquer andar, aí você entra em qualquer corredor, você não vê onde que você está. Você pega qualquer livro, aí você abre em qualquer capítulo e lê qualquer parágrafo, fecha. Você não viu o autor, o propósito do autor, contexto, que área que você está, e vai interpretar. Isso é loucura. Vai acontecer igual aconteceu com aquele camarada que falou assim, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Aí ele abre a Bíblia em qualquer lugar. Aí ele coloca o dedo assim, e Judas foi e se suicidou, se enforcou. Oh, Jesus, que Deus quer falar comigo. Aí ele abre um outro, e lá, cegas, de novo ele coloca o dedo. Aí o texto diz assim, era o profeta falando para outra pessoa, mas ele vai achar que é para ele, né? Agora tu vais e fazes o mesmo, né? Pronto. O que Deus está mandando eu fazer? Me suicidar. Gente, a Bíblia é um livro que, se não for lido da maneira correta, se torna perigoso. A gente vê famílias acabando por causa da pessoa estar usando de maneira errada a Bíblia. Você vê gente fazendo e acontecendo, usando e abusando das pessoas, manipulando. Porque o negócio é o seguinte, no Evangelho tem duas formas de você conduzir as pessoas. Ou você discipula, ou você manipula. Eu optei por discipular, dá trabalho. Eu fiquei aqui 1 ano e meio estudando com o pessoal, para depois ser batizado. Ou você discipula ou manipula, não tem jeito. Há pastores que optaram por manipular. Quem manipula é o seguinte, vai ficar neurótico, tudo que o cara está lendo. O cara está lendo um livro, ai meu Deus, esse livro vai desviar você, ai, não pode assistir tal coisa, não pode fazer tal coisa. Tem que conduzir o rebanho pelo medo. É o medo. As pessoas não podem se aproximar de tal lugar, não pode ir em tal lugar, não pode fazer tal coisa. Quem manipula vive neurótico, com medo, entende? E as pessoas se tornam neuróticas como seus líderes. Discipular é muito melhor. As pessoas aprendem. E elas sabem caminhar. Elas começam a ter um mínimo de discernimento para ler e interpretar a Bíblia, para saber onde está. Ele está ouvindo lá um programa de rádio, peraí, esse cara está falando um negócio aqui. Ele liga a televisão, ele escuta, isso aqui não está batendo muito bem. Ele não vai dizer assim, não, meu pastor disse. Não, a Bíblia disse. Meu pastor, junto comigo, estudou a Bíblia. É diferente. Então, manipular ou discipular é uma opção. A minha opção foi discipular. Então, aqui, meus queridos, a gente tem que lembrar, a primeira coisa, quando a gente entra em Provérbios, é isso. Provérbios não é, que eu até gosto de lembrar aqui, uma promessa categórica, né, revestida de aço, engessada, mas você tem, pelo contrário, você tem princípios, né, gerais, ela aponta o caminho. Nós devemos, nos mostra o que nós devemos fazer. Como devemos fazer, com que propósito devemos fazer. E não é uma promessa categórica. Então já tira aquele peso dos pais, porque tem pai aqui que de fato educou, criou seus filhos, trouxe na igreja, fez tudo, e ele não está hoje, não quer saber de Deus. Quantos pais que sofrem com isso, porque aí lê um texto como esse e fala assim, isso aqui era promessa, olha, ensina, então eu não ensinei, pronto, a culpa é minha. Calma, pode ser que seja. Pode ser que não, mas não porque isso é uma promessa categórica, engessada, revestida de aço, e é isso, não. Vamos devagar. Vamos entender o que realmente Provérbios 22, 6 nos diz. Porque, pais, deixa eu falar uma coisa para você. A maior bênção que você pode ter depois de receber a amada ou o amado na sua vida, a segunda maior bênção, humanamente falando, é agora o fruto desse casamento, dessa união, surgir um brotinho, né? Um pequenino que surge, que é a sua cara, a cara da sua amada, do seu amado, é parte de você, realmente é muito extraordinário. Eu me lembro quando eu vivenciei aqueles primeiros momentos da gravidez. Eu fui um paizão, viu? Eu sou da geração de pai que participou, né? Que em todos os ultrassons, acompanhava. Meu filho, né, não tinha nem nascido, eu já tinha camiseta falando. Ele nasceu, tira foto, mandei imprimir na minha camisa. Eu gostei, eu curti. É tão bom, é tão gostoso. Aquela geração mais antiga dos pais distantes, né, que não participavam daquilo, isso não existe mais, não dá mais. Se os pais não participarem, não vivenciarem cada momento, crescer com o filho, carregar no colo, andar com ele, curtir, é uma bênção muito grande, eu tenho que dizer. Mas eu vou dizer para vocês, conforme eles vão crescendo, vai exigindo demais da gente. Então eu falo assim, gente, é um trabalho de Hércules. Entende?
Você realmente, de falar, pai, não dá para ser neutro em nada. Essa história que a gente escuta assim, não, eu vou deixar eles crescerem porque eles vão escolher a fé, o caminho dele, coisa nenhuma. Que ninguém está sendo neutro. Deixa eu contar, a TV não está sendo neutra com eles. A escola não está sendo neutra com eles, não só nos ensinos. Tem muita carga ideológica. Todo mundo quer fazer a cabeça dos nossos filhos o tempo todo. Cada livro que dão para ler, você tem que ficar atento, porque estão ensinando. Entendeu? Princípios e valores. As escolas não estão só informando, não, elas estão formando. E a gente tem que estar muito atento que tipo de formação. Eu no início, eu não estava muito atento a isso aí. Um dia eu sento, escuta, o que você está estudando aí? Você tem que ver. Professor, geralmente, da área de humanos, de história, geografia, esses professores já têm toda uma filosofia ideológica que eles querem embutir na cabeça dos nossos filhos. E eu sentei com meu filho e comecei a ver, esse livro que você está lendo, legal, vamos ver, o que esse livro diz? Isso. E o que o professor falou? Isso. Não, peraí, ele não deu aula sobre a matéria dele. Ele ficou passando doutrina ideológica. A aula inteira você aprendeu isso aí? Não, filho, deixa eu ver. Aí comecei a sentar com ele, vamos assistir um vídeo aqui no YouTube. E comecei a ver outra coisa, comecei a perceber. Meus filhos lá com 9, 10, 11 anos estavam totalmente com a cabeça sendo feita. Com muitos professores aqui na nossa sociedade, que já estão fazendo a cabeça deles. E quando a gente menos percebe, eles já têm princípios e valores e conceitos tudo diferente do que a gente estava ensinando. Porque o trabalho é pesado, é todo dia, 5 horas por dia. E eles têm que ler, decorar, aprender. E senão vão reprovar. A gente tem que estar muito atento a essa questão. Então vamos devagar. Vamos ver que Provérbios ensina. Primeira coisa, gente, a necessidade do ensino. Esse negócio que vai crescendo, né? Que diz que, quanto à questão das preocupações, o primeiro a gente cuida igual uma orquídea, né? Olha, vai mudar o tempo, eu li que vai mudar o tempo. Daqui uma semana, já põe a blusa nele. Não, então, tudo que vai acontecer, ele deu um espirro, vamos no médico. Liga para o pediatra. Ele cria igual uma orquídea. O segundo dia é igual uma rosa. O terceiro é igual capim. Você nem vê. Você vai crescendo, você nem vê, não. Você já está acostumado. Eu me lembro que o pequenininho, primeiro, às vezes, quando estava dormindo. Acho que muitos pais já tiveram essa experiência, que eu já tive contato aqui com os pais, disseram isso. Se colocar um espírito, será que está respirando? Parece que ele apagou, né? Gente, é uma preocupação tão excessiva com as coisas que não tem nada a ver. E depois que a coisa começa a embalar, a gente esquece que tem outras preocupações tão sérias, né? Você coloca o espelhinho para ver. Aí embaixo, não está respirando, porque não vai. Eu tinha medo que ia acordar e engasgar. Eu não dormia, gente, mas umas coisas, né? Marinheiro de primeira viagem. Primeiro é orquídea, segunda roda, terceira é capim. Vai que a gente nem vê, anda descalço. O primeiro não anda descalço nunca, né? É uma preocupação, uma neurose, aquele calor, moleque suando de blusa, né? Porque São Carlos é um problema, né? O São Carlos começa numa estação, termina, passa por 3 estações no final do dia, calor, frio, né? Geada, tudo, né? Tudo isso aí que acontece. Mas o ponto aqui que eu quero começar nesse texto é a necessidade do ensino, gente. Não dá para deixar a coisa acontecer naturalmente. Você tem que ficar na cabeça o seguinte: existe a necessidade. Que o texto está dizendo, ensina, filho. Ensina. Ensina pressupõe necessidade. Os nossos filhos, as crianças, elas necessitam muito. Por quê? A Bíblia é muito clara quanto a isso, que vai contra uma série de filosofia, de ideologia, do que diz respeito à criança tábula rasa, ela vem neutra. Não, ela não vem neutra. Ela não vem uma tábula rasa. Esse não é o princípio bíblico e não é o que a experiência mostra. As crianças já vêm com uma inclinação, elas já vêm com uma predisposição para o bem, né? Para dividir o brinquedo com todo mundo, não é isso, não? Ela vem... Todo mundo que tem filho aqui sabe. A criança tem a mesma natureza que você, pai. Você é um anjo. Ela herdou a nossa natureza. Ué, alguém aqui é filho de ET? Não, todo mundo aqui é filho de Adão. Entendeu? Todo mundo veio herdando, essa natureza veio. Então, a Bíblia diz algo que é totalmente diferente. Que todos os sistemas de educação dizem. Criança não é uma tábula rasa, neutra. Nós acreditamos, por razões bíblicas e pela própria experiência, que essas crianças já vêm com uma inclinação. Elas têm uma natureza corrompida como a nossa. Elas são filhas de Adão e Eva.
chama natureza adâmica. E a Bíblia diz nesse sentido que a estultícia está ligada ao coração da criança. Ela já tem aquela natureza egoísta, já está tudo ali. Claro, muitas coisas ainda serão, a coisa ainda vai ficar sofisticada. Quando entrar na adolescência, na juventude, ele vai ficando malandro, entende? E às vezes a gente percebe isso já desde pequeno, né? A criança tentando enganar a gente. Já existe, é ser humano, é pecador, que vai contra tudo que ensino aí, por aí. Que a criança é tábula rasa, que ela é um vaso vazio, que até sistemas de pensamento teológico acredita isso. Que uma criança vem como um vaso vazio, uma tábula rasa, e ela é totalmente neutra. Nós, cristãos que conhecemos a palavra de Deus, sabemos uma coisa, a criança não vem desse jeito não. A criança já herdou a natureza. Nós cremos num princípio bíblico, que é a depravação total do ser humano. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos, inclusive as crianças. E carecem da glória de Deus. Todos já vêm. O salmista Davi diz assim, ó, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde a concepção. Olha que a Bíblia diz, conceberás e darás à luz. Sempre que fala de nascimento de alguém, fala, conceberás e darás à luz. A concepção, gente, ela já herdou a natureza. Ela cresce, ela nasce, ela tem a natureza. Ingenuidade? Ingenuidade para as informações que o mundo vai passar, mas a natureza dela já está lá. Agora é questão de tempo. Então a Bíblia exige da gente, ensina, meu filho, se preocupa. Você vai descobrir que a estultícia já está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina aqui hoje é crime, dependendo da maneira que você colocar a coisa, perigoso. Eu sei que o que eu estou ensinando aqui é complicadíssimo aí fora, tá? Mas paciência, prefiro eu ser penalizado pelas autoridades do que o meu filho depois. Cada pai tem que conhecer a natureza do seu filho, até onde que precisa ir. Porque essa história vai dizer, criei tudo igual. Eles eram todos iguais? Claro que não. Tem filho que você, uma palavra dura, entende? Uma palavra firme e forte já mexe com ele. Tem filho que você dá uma palavra, 2, 3, 10, uma vara, 2, 3, 10, vai precisar mais, entende? Então muda a natureza da criança. Elas não são iguais. Como esse negócio, quantos pais falam, eu não creio todos iguais. Escuta, eles eram iguais. As necessidades não são iguais. Então, eles são diferentes. Então, a forma de nós trabalharmos é totalmente diferente. O pai tem que ter, claro, os valores nesse sentido, não vamos dar mais para um do que para outro, não é isso. Mas os filhos são diferentes. Tem uns que são mais questionadores, é da natureza. Eles querem saber de tudo. Eles perguntam por que eles têm que fazer daquele jeito. Tem outros que não quer dizer que um é melhor do que o outro, é a natureza deles, maneira de ser, é o temperamento, o caráter, uma série de características. O fato que a Bíblia diz que a justiça está ligada ao coração da criança. E se nós quisermos ser bem-sucedidos no nosso filho, nós vamos ter que ter, já a partir desse pressuposto. A criança, aqui, nesse texto sagrado, olha só, a palavra ensinar aqui, gente, é interessante, a palavra hebraica, ela poderia ser traduzida por dedicar, treinar, ou treinar a criança, né? Pressupõe a necessidade, né? Pressupõe uma necessidade da criança, dela ser exercitada em algo que naturalmente ela não tem. Treine, exercite a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. E a Bíblia é muito clara ao de nos dizer que a vara e a disciplina dão de sabedoria. Eu sei que por aí é um problema hoje, mas eu continuo seguindo essa linha aqui, viu? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, o que vai acontecer? Vergonha. Vai envergonhar os pais. Uma criança entregue a sua própria natureza. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano é simplesmente ele se entregue a si mesmo. A carta de Paulo aos Romanos nos fala, lá nos primeiros capítulos, da maior condenação de Deus para um homem aqui na terra. Não é tirar saúde, dinheiro, bens, nada disso, nada disso. Simplesmente uma coisa. É Deus dizer assim, ó, seja feita, Deus dizer para o homem, seja feita a tua vontade. Lá em Romanos a Bíblia diz que a humanidade teve períodos que eles chegaram num nível tão grande de distanciamento, de transgressão, que a Bíblia diz simplesmente que Deus os entregou
a sua própria vontade. A pior coisa que Deus poderia fazer com o ser humano é entregá-lo à sua própria vontade. É dizer, seja feita a tua vontade. E passo agora para os pais. A pior coisa que um pai pode fazer, sabe o que é não fazer? É simplesmente deixar a criança entregue a si mesma. Porque nós estamos partindo do pressuposto que há necessidade de ensino. E aqueles princípios psicológicos que surgiram aqui na nossa sociedade no passado, deu tudo errado, aí cobaia, né? Já viu aquelas teorias? Você teve um monte, uns nomes complicados, behaviorismo, né? E tal, que a criança... E teve uma escola aqui, tem uma escola aqui em São Carlos que seguiu esse princípio, que a criança ela tem que deixar ela saber a hora dela fazer a prova, a maneira dela, a criança entregue a si mesma. Acho que é o behaviorismo que falava isso aí. Então, foram filosofias em que a criança é que decidia. E cada vez mais esses ensinos ideológicos estão entrando, está fazendo com que a criança seja entregue a si mesma. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa da área de ensino, pela internet, eu vou mostrar ainda esse documento, esse é o papo que eu tive com a pessoa, e eu lendo um documento do MEC sobre a orientação sexual das crianças. Era perverso, porque ali ele era muito sutil. Ao mesmo tempo dizia que os pais, que os professores e os pais não deveriam intervir na sexualidade da criança. Aí depois lá no meio do texto, os termos usados é assim, que agora os professores têm que ter eles têm que conduzir, orientar, uma orientação diretiva da sexualidade da criança. Então escuta, o pai não pode orientar e dirigir a sexualidade da criança. Agora o Estado vai dirigir a sexualidade do meu filho e vai dizer para ele o que não é, como não é. É quando o Estado, por questão ideológica, deixa de cumprir o seu papel e trazer segurança, os recursos que devem dar, e começa a se meter aonde não deve se meter. E os pais não percebem isso. Que começa a entrar em questões que não era para entrar. O Estado não tinha que se preocupar com a educação dos filhos. O Estado tinha que se preocupar com outras coisas. O Estado se preocupa com segurança, se preocupa com outras áreas, com saúde. Mas a educação é prerrogativa dos pais. E a gente não percebeu, mas isso está sendo tirado devagar. Já está dizendo como que você deve educar seu filho. Se você pode ou não pode corrigir com uma vara seu filho. O pessoal não está percebendo o que está acontecendo. Isso aí, meu querido, isso é simplesmente uma motivação ideológica. Todo mundo sabe, gente. Você quer transformar uma nação daqui 30 anos... Mexe lá com a criança, muda a cabeça dela, você vai ter uma nação. Você acha que Hitler chegou do dia para a noite e fez assim, ó, e pegou aquela nação inteira e fez aquele povo seguir ele igual? Nada. Gente, foi tudo um trabalho ideológico que foi longo. Primeiro ele lançou aquele livro, Minha Luta, né? E aí aquele livro era o livro mais lido na Alemanha. Começou um trabalho com as crianças, que demorou assim, meu querido, uma geração. Ele demorou ali uns 10 anos preparando, pegou aqueles pré-adolescentes, foi fazendo a cabeça. Quando eles chegaram a 18 anos, 19 anos, ele tinha um exército ideologicamente nas mãos para fazer o que ele quisesse. Então os pais têm que tomar cuidado, não pensa que o mundo é neutro, o mundo não é neutro. A televisão não é neutra, ela quer passar um recado, ela quer fazer a cabeça dos nossos filhos. Cada desenho, cada propaganda que é feita, cada coisa tem um propósito. E como que um pai vai criar um filho sem propósito? Sem saber aonde eu quero levar meu filho? Você vai ter que tomar muito cuidado e se esforçar muito, porque a estultiça está ligada ao coração e uma série de coisas estão tentando enfiar na cabeça do seu filho para mudar os conceitos, valores e princípios. E impedindo cada vez mais o pai de interferir na educação do seu filho. Até a maneira se a gente vai corrigir ou não, como que vai, que é crime, agora como é que é. Claro que tem os abusos, gente. Eu digo, é caso de polícia. Um pai que espanca seu filho. Entende? Essas casas que a gente vê que amarrou uma corrente no quintal. Gente, mas fala a verdade. Quantos? Olha, isso aí é 1 em 1 milhão. Quantos pais que amarram corrente nos filhos aqui? Eu não conheço nenhum pai que amarrou o filho com corrente, entendeu? Existe, claro que existe. Na cidade de São Carlos existe. Mas isso é crime, já previsto em lei. Tem como conduzir. Agora chega ao ponto de impedir um pai de corrigir o filho com a vara. Eu creio que há momentos que é necessário o pai ser um pouco mais enérgico. Eu fico imaginando, né? Esses casos que a gente vê
Que nem teve lá em São Paulo, aquela filha que, junto com o namorado, eu me lembro exatamente que foi em 2003. Como é que é o nome daquela descendente de alemã? Era ali na... A Suzane, né? Olha, com todo respeito, mas eu fico imaginando aquela mãe, coitada daquela mãe, educando a filha. Né? A gente não pode pressupor e saber como que foi essa educação, mas um filho para chegar ao ponto de assassinar o próprio pai. Limite, gente, se ensina na mais tenra idade. Sabe a história do pai que nunca corrige e estabelece limite? É Suzana o nome dela. Eu imagino uma mãe, Susana, não tem limite, gente. É triste o que eu estou falando para vocês. Foi um caso que aconteceu a 2 quadras de onde eu morava. Eu morava ali em São Paulo, no seminário ali, JMC, ali perto, um pouquinho para baixo do aeroporto. E foi um caso que chocou a gente, foi em 2002, 2003, eu não me lembro exatamente, 2004, eu estava morando ali. E todo mundo sabia o que acontecia naquela família, aquele caso. Se o pai não der limite, ele não vai ter limite. Uma criança entregue a si mesma, vira monstro, vira assassino mesmo. É muito sério, a gente for pensar, é a maior bênção receber um filho, mas eu falar assim, mas é a maior responsabilidade que a gente tem. O que pode acontecer com uma dessas crianças, se a gente realmente deixar ela entregue a si mesma? Aonde que vai dar isso? É impossível da gente imaginar. Se a gente pensar que os maiores assassinos do mundo, as pessoas mais loucas desse mundo, um dia foram crianças, carregadas no colo de um pai e de uma mãe, que claro, tem que dar amor, muita paciência, muito cuidado, tudo que é aquilo que já sabe, mas essa parte é fundamental. A estultícia está lá ligada. E a Bíblia diz que a gente tem que arrancar esse mal que já está no coração da criança. E a Bíblia é muito clara com isso, e muitos exemplos na Bíblia nós vimos que o pai, ele era negligente nessa área, e no fim, era triste. E a Bíblia diz assim que vai envergonhar a mãe, uma criança entregue a si mesma. Existe a necessidade, isso é bíblico, não tem como a gente fugir desse fato, tá? Ela já vem com inclinações, o pai vai ter que ter sabedoria, muito amor, entende? Eu não estou dizendo que os pais têm que necessariamente corrigir fisicamente, há casos, entende? Que cada pai com seu filho, mas começa lá na tenra idade. Eu me lembro que Timóteo recebe uma palavra de Paulo que eu acho linda, quando ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, na mais tenra idade, aquele período de formação, gente, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu fico pensando aqui, gente, uma coisa muito importante, que os pais sabem disso. Há um período da infância em que o menino é muito grudado com a mãe, e a menina também, muito grudado. Que gostoso, que fase gostosa. É importantíssimo, a mãe vai transmitir carinho, a mãe vai transmitir amor, atenção, é no colo mesmo, ele tem cheiro de mãe, entendeu? Há um período que o menino tem cheiro de mãe, ele cresce grudado na mãe, ele anda grudado na mãe, ele não... é uma fase maravilhosa. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Ele vai chegando numa determinada idade, ele vai chegando lá nos 9, 10, 11. Ele já não quer mais ficar grudado na mãe. Ele tem necessidade que o pai e a mãe percebam esse momento que não é tão engessado e rígido, essa questão cronológica. Agora chegou nos 9 anos, a partir de agora, filho. Não, é uma coisa que vai dependendo de cada caso. Mas o pai chegou o momento de ele pegar na mão daquele menino, e ele começar a ensinar ele a ser homem. É isso que a gente sente. E o pai tem que começar a sair com esse menino. Ele tem que dar atenção para esse menino. É aquela fase importantíssima, 12, 13, 14, em que o pai vai formar. O filho, ele está assim como uma esponja para beber. E eu vou dizer, quando que a gente mais perde adolescente? É nessa fase. 14, 15, 16. Um pai ausente é a maior tragédia que pode acontecer para uma criança dentro de casa. Porque é aquele momento que ele vai desligando da mãe, ele começa a pegar na mão do pai e não tem a mão do pai. E o que vai acontecer? Alguém vai pegar na mão dele.
Porque ele tem necessidade disso. E aí quem vai ser? O amiguinho mais velho na escola, que vai ensinar o que ele quiser. Era a hora do pai. Era aquele momento do pai pegar na mão e começar a caminhar com aquele menino, dar atenção, sair um dia à noite só os dois, para bater um papo, comer um lanche, começar a perguntar as coisas da escola, começar a sondar o coração. O pai que tem que chegar agora no coração da criança e sentir o coração da criança. E vice-versa. Todo mundo sabe que a menina, ela tem uma coisa com o pai, naquela menor infância, né? Ela tem uma coisa, ela abraça o pai, herói. Aí chega uma hora que ela começa a ter necessidade de uma mulher, ensinar ela a ser mulher. Em que ela volta para os braços da mãe, mas não mais uma menininha de colo. É com uma menina que precisa aprender a ser mulher. E ela vai entrando na fase da adolescência e olha o tempo precioso que a mãe deve ter com a filha, para ensinar ela a ser mulher. A gente pensa que isso acontece naturalmente, vai acontecer. Não acontece naturalmente. Isso exige muito dos pais. Dedicação, tempo, caminhar junto, ouvir, debater temas, ver o que ele está aprendendo na escola, o que ele está aprendendo na rua, o que ele está aprendendo com outras pessoas, o que ele assistiu. A minha filosofia, cada um tem a sua. Eu não proíbo de assistir nenhum filme. Eu lembro que quando começou a história aquele filme dos bruxos lá, né? Harry Potter. Foi uma febre, né? E muito pai não vai assistir porque é tudo bruxo, é do demo. Ele vai ver no YouTube, ele vai ver onde ele quiser depois. Filho, nós vamos assistir a série inteira, assistir toda, viu? Assistir todos os filmes. Até o momento que o último, eu já fui lá, dividir em duas partes. Puxa vida, vou ter que vir de novo daqui a alguns meses. Acho que foi a 7ª parte, dividindo em 2. Assistimos toda a série. Dá tempo e gasta, custa caro, entende? Porque a minha folga é na sexta é caro, eles vão na segunda, que paga meia, entendeu? Terça é caro, assistir a série inteira. Termina o filme, não vai para casa não, meu irmão. Senta com o filho, vamos comer um lanche. Tá sem grana? Passa naqueles lanches que vende na rua, divide no meio, você e seu filho, meu irmão, mas dá um jeito. Altos papos, que gostoso, a gente coloca um som lá no carro, aqueles lanches que você come do carro, e começa a falar do filme, e é o filme, o que aconteceu? Os pais têm que curtir junto, têm que descer o nível. Sabe por quê? Essa segunda parte, se não descer o nível, gente, deixa eu contar uma coisa para você, a maneira, o modo do ensino. Primeira coisa, criança, sabe como você ensina a criança? Você ensina a criança no nível dela. Se você quer realmente que essa criança aprenda a respeitar, o pai que só ensina a criança assim, o dia que inverter, meu irmão, é ele que vai fazer assim para você. Agora eu sou mais forte. Sou um dono no meu nariz, eu me viro, entendeu? O pai desce. Você já viu a história? O pai desce e conversa assim, olho no olho. Aí quando ele crescer um pouquinho mais, o pai também vai. E vai. E ele vai descobrir que o respeito à autoridade não está na força, tá? Não é nada disso. O modo é muito importante. Esse texto aqui ensina a criança a maneira, o modo. Aqui é uma tradução que eu fiz direto da língua original. Tá? É um tema que eu sempre fui muito apaixonado. Quando eu concluí meu curso lá, tinha um TCCzinho para fazer e tal. E o meu TCC foi voltado para isso, a formação da criança. Tá? Da mesma forma que você teve estudiosos que estudaram a formação e o desenvolvimento biológico e intelectual da criança, teve alguns que estudaram isso. Eu quis entender como que se desenvolvia o biológico, o intelectual e o espiritual. Em que momento que a criança é regenerada, em que momento que há conversão. Fiquei impressionado quando comecei a estudar esse assunto, que é muito pouco estudado aqui no Brasil. E aí eu fui fazer uma tradução direto do hebraico, literal. Seria mais ou menos assim, treine o menino, a criança, de acordo, conforme, esses colchões aqui, como se fosse opção de tradução. O seu caminho, né? Então, conforme o seu caminho, a maneira dele, o caminho aqui é maneira, é metáfora. Semelhantemente, de igual modo, quando se tornar velho, não se desviará, não se apartará, né, da sua porção, da maneira que ele foi criado. Gente, isso aqui foi muito mais complexo do que eu imaginava. Vou mostrar para vocês. Que coisa profunda que é esse texto. Caminho aqui é metafórico, podia ser traduzido por maneira, modo, costume. Segundo o seu caminho, ou seja, há um pronome possessivo, seu. Então nós temos que treinar a criança no modo dela. Nisso, a área de ensino, os pensadores, os intelectuais são muito bons nisso. A mídia é muito boa nisso.
Ela sabe fazer uma propaganda que vai ganhar o coração e chamar a atenção do seu filho, às vezes mais do que você consegue conquistar e fazer a cabeça do seu filho. Porque eles falam a linguagem deles. Então você quer ser bem-sucedido na formação de uma criança, você tem que entender a linguagem dela. Você tem que saber em cada fase, em cada momento, o que realmente ela consegue captar. E aí que vem um ponto, a maneira dela, o modo dela, segundo o costume dela. Aí a ideia do pai descer o nível para poder se comunicar. Existe o conceito de autoridade do pai? Claro que tem. Mas a minha autoridade não é baseada na minha força. Não é porque eu sou o dono do dinheiro, não é porque eu sou mais forte do que ele, é porque eu sou pai dele. Eu quero ser autoridade na vida do meu filho, mas eu quero também ser alguém companheiro. Eu quero que quando ele vá crescendo, ele vai compartilhando. Pai, a pior coisa que pode acontecer é um filho fechar o coração para você. Ele está abrindo para alguém. E para quem será? É para os amigos lá da escola? Que eles vão começar a fumar um baseado lá com 15 anos? Você acha que o seu filho estiver nessa rodinha e ele encontrar mais, entende, significado e mais espaço dentro dos amigos do que com o pai? Meu irmão, ele vai seguir nessa onda, nessa barca. Vai, eu me lembro na minha adolescência. Aquele ambiente ali não tinha como você não usar uma droga. Você já estava inserido ali. Eles eram os meus parceiros, eles eram os meus amigos, mais do que qualquer outro que eu podia ter. Era com eles que eu abri meu coração, eles sabiam dos meus problemas. Meu irmão, o que entrasse naquela roda, todo mundo ia participar. E você não sabe, pode ser que seu filho já esteja numa roda dessa. E aonde isso vai parar? Só Deus sabe. Só Deus sabe onde vai parar. Se você não conquistou o coração do seu filho, alguém conquistou. É dele. E agora? Quem que vai fazer? E sempre tem um mentor lá dentro. Todo grupo tinha um líder. Geralmente era eu, né? Que levava para o mau caminho, é verdade. Fui expulso de todas as escolas daqui da cidade de São Carlos. Eu fui uma peste, viu? Fui terrível. Então, se Deus fez milagre na minha vida, não nasci na igreja, Ele faz na de qualquer um de vocês. Deixa eu contar. Repeti todos os anos, você pode imaginar. Eu fiz a quarta 2 vezes, a quinta 2 vezes, a sexta 2 vezes. Liderava a escola inteira, gente. Fechei a escola nessa cidade. Mas o que eu fiz aqui, Jesus me guarda. Até hoje eu encontro as professoras aqui na cidade. Nossa, é uma alegria, elas me abraçam. Não acredita que hoje eu sou pastor, elas não acreditam. Falam, não é possível, isso é um milagre, não acontece. Falei, claro que acontece. Se Jesus me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Há esperança. O fato é o seguinte, gente, essa questão é muito séria, e você tem que lembrar, gente, todo pai aqui já foi jovem adolescente, sabe como que a coisa funciona, como que é a coisa que acontece. Todo mundo sabe como que a coisa acontece, né? E aqui, meu querido, essa questão do mora a mandeira, assim, a tradução literal da frase hebraica é assim, ó, de acordo com a fala do seu caminho. Você tem que falar a linguagem dele. Não, eu não estou dizendo que necessariamente o pai tem que pôr um boné para trás, um bermudão e entrar. Não é isso. Entende? Mas se necessário for, eu coloco. Eu quero o coração do meu filho. Entende? Sabe? O pai que não participa, você não vai nunca assistir ele jogar a bola. Você nunca vai jogar bola com ele, você nunca vai pescar com ele, só vai com os amigos pescar. Você não curte, você não vive. Então, meu irmão, você tem filho para quê? Tem que viver cada momento. E vai passar, gente. Uma hora ele vai deixar de pôr o boné para trás, de curtir aquelas coisas que ele curte, aqueles desenhos, aquelas coisas, né? Uma hora passa, quando você menos percebe. Se você chegou no coração, você vai puxando. E o pai leva onde quiser. Agora, se não pegou, meu irmão, já era. O que vai ser, o que vai dar, a Deus dará, né? Está entregue, né? Então, meus queridos, tem um pensador, Gerhard von Groningen, ele tem um livro chamado Filho da Aliança, livro extraordinário, viu? Procura na internet para ler. Ele fala sobre a criação de filho de uma perspectiva bíblica assim profunda. E o Gerhard von Groningen, ele já esteve aqui no Brasil, foi um dos fundadores do seminário onde eu estudei. Ele tem uma frase que diz assim, olha, você alimenta um bebê como um bebê, um menino de 6 anos como tal, um de 8 anos como de 8 anos. Mas você deve treinar seu filho de acordo com o seu desenvolvimento. É o óbvio, é o lógico, mas na prática a gente esquece disso. A gente não desce o nível e se comunica lá. E entra no coração da criança e cresce com ele, vai trabalhando e vai desenvolvendo. E esse modo tem uma questão mais profunda aqui. Alguns intérpretes acreditam o seguinte, quando você vê lá, ensina a criança ou treina a criança no caminho dela, e quando ela crescer não se desviará, é mais ou menos assim. Deixa eu deixar aqui, ó. Olha, cadê o texto? Vou deixar o verso aqui para a gente conversar aqui, ó. Aqui, ó.
ensina a criança. Então, naquela tradução, treina, exercita a criança no caminho, no modo dela. E quando ela ficar velho, ela não vai se desviar daquele modo. Ou seja, se ela for treinada errado, o que vai acontecer? Ela vai crescer e não vai se desviar daquele modo errado. Ela vai continuar errado. Então, a ideia desse texto é isso. A maneira que ela for treinada é que ela vai continuar quando crescer. Então, gente, isso é muito sério. A coisa, fala assim, não, quando crescer passa. Depende. Tem coisa que está errado agora, que se não for corrigido a tempo, pode ser tarde demais. Tem coisa que é da idade, claro, o pai vai conhecer que se tiver ganhado o coração do filho. Rebeldia não, meu querido. Rebeldia não passa quando cresce. O pai tem que saber a hora. E tem que tirar. Estultice é com vara. Tem coisa que quando crescer piora. Então, essa questão do modo que a criança é treinada, é o modo que ela vai ficar depois. Se ela aprendeu do jeito errado, e quando você envolve questões espirituais, nem se fala, gente. Olha, eu me cobro o tempo todo, eu tento, mas parece que sempre está faltando mais. O pai que nunca traz um filho aqui, para uma escola dominical, para um culto, para ouvir a palavra, para ensinar, ele vai se arrepender o resto da vida dele, eu tenho certeza. Se ele só trouxer, não é o bastante. Se ele não trabalhar ao longo da semana, se ele não encontrar um tempinho para sentar com o filho, fazer uma oração com ele, abrir a Bíblia, ensinar ele a ler a Bíblia, comprar uma Bíblia infantil quando ele é criança, que com figura, seja o que for, e desenvolver espiritualidade. Gente, deixa eu falar para você, aí que eu estou falando, ganhar o coração é para tudo. Depois que ganhou, você transfere o que você quiser, a porta está aberta, o coração está aberto, o canal está feito. Aí você vai transmitir valores, princípios, espiritualidade, alertar ele do mundo, da sociedade, tudo que acontece na escola. É maravilhoso quando o coração da criança está ali, ó, aberto. Maravilhoso. É uma fase linda. Desenvolver espiritualidade dentro de casa. Como é difícil, a nossa vida é loucura. É uma correria. Deixa eu contar uma coisa para vocês, você tem que ser criativo, a gente é criativo para tudo. Nós aqui somos criativos para ganhar dinheiro. Nós somos criativos para fazer quando a gente quer fazer alguma coisa. Espiritualidade dentro de casa. Não tem um dia na semana que tem uma refeição em paz, toda a família? Beleza! Escolhe um dia, por exemplo, um sábado de manhã. Quem não tem loja, quem não trabalha, faz uma coisa chamada café com graça. Ó, o nosso café agora é sem pressa. Relax, entendeu? Aí você vai sentar os filhos ali, põe coisa gostosa na mesa, para ele sentir prazer, ele está ali sentado, entendeu? Coloca aquele bolo de chocolate, suco, entendeu? Mas relaxa um pouquinho, mãe, deixa umas guloseiminhas ali. Beleza, reunião de oração. Não, porque a pior coisa que tem é a gente desenvolver espiritualidade com o filho agora, nós teremos o culto doméstico. Coloca o terno e gravata aí, filho. Senta. Aí você abre a Bíblia com aquele tom de que vai e parece que arrancar a cabeça do moleque, né? E ele fica, é a pior coisa do mundo é a reunião de oração na minha casa. A pior coisa do mundo. Mas aquele ambiente gostoso, de café da manhã, entendeu? Ah, o dia nascendo assim gostoso, sabe da gente gosta de acordar mais tarde? Não tem problema, o café às 11 horas da manhã, aí aquele bolo de chocolate gostoso, daquele suco, entendeu? Aí, tudo que ele gosta, coloca na mesa, a Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração. Se tem algum motivo, filho, para a gente orar essa semana, lá na escola, algum probleminha que você está tendo, você vai assustar. Estou tendo fulano, fez isso comigo, o outro também fez isso, aconteceu tal coisa. Vamos orar por essa pessoa, filho. Nós estamos ensinando, de uma maneira assim gostosa, entendeu? Aí cada um vai fazer uma oração, ver os motivos de oração. Gente, uma vez por semana, que gaste 1 hora para tomar um café com os filhos gostoso. A gente chama isso de café com graça. Coisa mais gostosa do mundo. E quando a gente não faz, eles sentem falta em casa. Precisam fazer mais café com graça. Aí põe a mesa sem pressa, relaxa, entendeu? E eles podem trazer a Bíblia deles, a gente vai orar, vai pedir, vai interceder, vai ver quais são os problemas que eles estão passando, foi mal na prova aquela semana, então vamos orar para que você estude mais, né? Não vou orar para tirar nota. O que foi que aconteceu lá na escola? Nós temos que fazer isso, gente. Se o pai não fizer, gente, ninguém vai fazer. O tempinho que a gente tem aqui, 30 minutinhos, 40 minutinhos, que uma professora que não cresceu, que não conhece seu filho, que não tem aquela intimidade que você tem, vai transferir, mas nunca. Ele tem que aprender. Lê a Bíblia. Abre aí, filho, lê. Não sabia nem ler, dava até um nervoso, que dava 30 minutos para ler 2 parágrafos, tá bom.
A bênção de Deus, leu tudo errado, ninguém entendeu nada, a bênção de Deus. Por quê? Porque estou ensinando ele a ler a Bíblia. Isso é maravilhoso, gente. Desce o nível, vem puxando devagar. Deixa Deus fazer a obra. É lindo quando a gente começa a descobrir que de repente um dia ele orou sozinho. Ele não pediu para ninguém. Ele estava tendo um problema, ele orou, colocou de Deus, ele testemunha numa dessa reunião, falar, olha, essa semana estava tendo assim, eu orei, e olha que Deus abençoa, as coisas aconteceram. Nossa, você fala, vai fazer oração de Simeão, despede agora em paz o teu servo. Porque o que eu queria era só isso, entende? Que o meu filho conhecesse a Deus. É isso, gente. E se você não trabalhar para isso acontecer, não vai acontecer. Porque a Bíblia diz, ensina a criança. É uma necessidade, a estultícia está ligada, o mundo está atrás dele, está todo mundo atrás do seu filho, querendo acabar com ele, mudar a cabeça dele, estragar. E o pai, vamos ver quando der. Ninguém está falando vamos ver como der, todo mundo está de olho no seu filho, para ensinar coisa que não deve. O mundo é assim, não tem história, nem choro, nem vela, meu irmão. É assim e vai ser daqui para pior. E o que nós estamos vendo nessa nossa sociedade... Desculpe aí se alguém pensa igual o que está acontecendo, eu não tenho ilusão, gente. É daqui para pior. É daqui para pior. Entende? Eu não espero melhor. Entende? Então, a minha parte eu vou fazer. Agora, evidentemente, depois dessa questão, tá? De eu ter falado da necessidade, não sou ingênuo, meu filho nasceu, é meu herdou, os meus defeitos, muitos estão lá, da mãe e do pai, ele herdou a nossa natureza, ele tem necessidade de ensino, ele tem a maneira, a forma, olho no olho, caminhar lá junto com ele e passando os valores, os princípios, os valores que você tem de vida, a visão que você tem de vida, é o seu filho, você tem direito, prerrogativa de passar isso para o seu filho, deixar ele ser quem ele quer ser, mas com esses princípios e valores e principalmente a espiritualidade, para no final você tem um propósito, você sonha com alguma coisa, o texto diz semelhantemente. Quando se tornar velho, não se desviará dele. A palavra semelhantemente, no hebraico, significa, a palavra gam, poderia ser traduzida de igual modo, da mesma forma. O seu filho vai ser muito parecido com o que ele é quando ele é criança. Se for uma criança que está se desenvolvendo para a espiritualidade, ele vai continuar desenvolvendo. Se não desenvolver aqui, não vai desenvolver lá depois. Não vai acontecer. Pode acontecer um milagre, claro, uma conversão, mas vai esperar. Ele arrebentar a cabeça, fazer um monte de besteira, depois todo quebrado. Não, se dá para passar agora, passa agora. Eu vou deixar que ele vai sofrer tudo o que eu sofri, entende? Porque não é fácil, é uma ciência que exige muito da gente. Você realmente criar e educar. E se você fizer tudo, você tem que lembrar o seguinte, gente, não é uma promessa, eu digo aqui, eu repito, categórica, sempre aplicável, revestida de aço, mas é uma verdade geral. Mostra o caminho, gente. Mostra aquilo que devemos fazer, nos mostra com que propósito nós devemos fazer, aquilo que nos exorta a fazer. E o propósito é esse. E eu digo, a garantia, eu vou falar agora para você, um pai que não faz desse jeito, entende? Um pai que faz desse jeito, não há garantia que vai dar tudo certo. Porque vai ter uma série de intercorrência no meio, uma série de coisas que vai ter que ter adaptação, vai ter... Agora, um pai que não fizer isso, é garantido que não vai dar certo. Então você tem assim, você tem a possibilidade de dar certo, e você tem a certeza que não vai dar certo. Com qual que você fica? Simples. Nós temos a possibilidade que dê certo. Eu vou fazer a minha parte. Porque você tem que tirar agora o peso de alguns pais. Tem pais que estão com o filho muito longe, perdidão mesmo. Entende? Muito longe. Eu imagino que deve ser a maior dor que um pai pode carregar nessa vida, é ver um filho perdido. Sabe, um filho longe, longe de Deus, longe da família, sabe, longe de tudo aquilo que você sonhou para ele, ou os sonhos que ele tinha, porque todo filho tem sonho, mas em algum momento aconteceu alguma coisa, deve ser a maior dor para um pai carregar. E eu vou dizer para você, tira esse peso, porque tem exemplos clássicos que eu leio e com temor, né? Mas, por exemplo, Samuel foi, para mim, foi o cara na Bíblia. Se você falar assim, um cara que nossa, ele não tinha medo de rei, entendeu? Encarou Saul ali, ó, ali, ó, com Deus. Deus era tudo para ele. Mas Samuel também carregou esse peso. A Bíblia diz que os seus filhos não andaram pelos caminhos dele.
Então, era alguém que dava exemplo, porque eu nem cheguei nesse ponto, o exemplo também pesa, tudo pesa, tudo pesa. Era um homem de Deus, os filhos viam, não, meu pai é de Deus, meu pai está com Deus. Mas a Bíblia é clara, os filhos não andaram pelos caminhos dele, seguiram a mesma vocação dele, se tornaram juízes. Mas a Bíblia diz que eles se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos de Samuel seguiram a mesma carreira dele. Ele conseguiu influenciar até aí, mas não conseguiu mais. A Bíblia diz que os filhos não seguiram o caminho dele, não foram como ele. Então há uma possibilidade. Entende? A gente não quer colocar esse peso sobre os pais, né? Há casos assim que a gente fica assim, chocados, né? Como é que pode? É claro que a gente vai se perguntar o resto da vida. A gente vai se perguntar onde foi que eu errei. Onde que eu não percebi. Então assim, a nossa parte é estar atento a todas as fases. Tomando cuidado, quais são as influências, quem está fazendo a cabeça do meu filho. Se ele parece com uma ideia nova, um filme novo, uma coisa legal, vamos assistir junto. Depois senta, debate, discute. O que você achou daquele cara? Você acha que os fins justificam os meios? Porque você sabe que Hollywood é maravilha, né? Eu sou cinéfilo. Eu tenho coleção, eu gosto, eu curto, eu assisto tudo, eu gosto mesmo. Eu pego o filme, eu vejo o making off, eu vou ver o livro que foi inspirado, aí eu compro o livro, eu leio o livro, eu curto tudo. Mas eu sei, gente, que tem tantos valores errados ali. Tem tanta coisa boa, mas tem tanta coisa ruim. E a gente tem que sentar e ver e pegar o fio da meada. Qual a mensagem que esse diretor queria passar? E às vezes os nossos filhos estão com a cabeça feita, a gente não está percebendo. Eu não vou nem falar de novela, hein? Pelo amor de Deus. Não vou nem falar de novela. Não. Tem nada contra, gente. Eu assisto tudo. Tá? Com meus filhos, sento. Vamos lá, vamos ver um negócio aí. Qual que é? Bom, muito bem. Terminou? Vamos sentar, vamos conversar. Vamos ver qual que é. O que passaram, o que ensinaram, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. E tem que ensiná-los a ser críticos. Eles não têm que beber cegamente, não, eles vão ser críticos. Não, aquele... E é legal, porque depois de alguns filmes, de algumas mensagens, a gente senta. O que você entendeu daquele personagem ali? Qual que era dele, hein? Descreve para mim aí, ó. Não, fulano, Eu falo, ó, pronto, pescou, acabou. Nossos filhos têm que ser críticos. Nós temos que passar isso para eles. É lindo, gente. Que Deus nos ajude, não é fácil. Pode haver intercorrência no meio do caminho. Pode haver uma tragédia no meio do caminho. E o filho seguir por um rumo que só vai trazer sofrimento e tudo que o pai construiu durante uma vida, ele vai perder rápido. Eu vejo o pai perdendo rápido. Eu vou falar para você, pai, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está construindo um império, mas não está deixando herdeiro, você é um pai pobre. Porque você não tem para quem deixar isso. Seus filhos não aprenderam nada. E olha, isso é o que a gente mais vê. Tem até aqueles livros, né? Pai rico, filho pobre. Isso é o que a gente mais vê. Por quê? Porque o pai, ele se concentrou em ganhar e conquistar e fez um império. E o que aconteceu? Quando caiu na mão dos filhos, perdeu tudo. Ó. A gente vê isso todo dia acontecendo. Todo santo dia a gente vê isso acontecendo. Famílias que o homem era ausente, não participava de nada, não formou o filho. O filho com uma cabeça que Deus me livre, só Deus sabe aonde que passou. E aí? Tudo que ele investiu, eu até falo assim, pai, ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro, filho. Porque você vai gastar, mas você vai gastar tanto para corrigir esse filho, porque ó, vai precisar ser milionário. E a gente sabe. Tem coisa, gente, para arrumar depois, lá na frente. Nossa! Que Deus nos ajude, gente. O mundão não está nem aí para os nossos filhos. Os caras querem é vender a droga, a TV quer ibope. Eles não estão se lascando para o futuro dos seus filhos. Se ele vai ser feliz ou não. Quem ama, cuida. Como? Do jeito que nós vimos aqui, ó. Fechando, hein, gente? Ó. É uma dádiva de Deus, mas que vai exigir muita dedicação, amor e ensino. Nós vimos a necessidade, a maneira e o propósito. Você vai orientar, discipular. Pai é um discípulo, gente. Um discipulador do filho. Pai e mãe, juntos. Com propósito. Eu quero que meu filho realmente seja alguém temente a Deus. O que ele vai fazer? Qualquer coisa que ele quiser. Eu quero ser um lixeiro, vai ser lixeiro, amém. O melhor lixeiro da cidade.
Não importa o que você vai ser, mas você vai ser alguém temente a Deus. Você tem que ter uma vocação, um dom, descobrir, desenvolver, e vamos investir, vamos longe. Os filhos estão uma esponja querendo isso aí da gente. Se não fizer agora, filho, depois pode ser tarde demais. Nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos filhos. E vamos orar para aqueles filhos que já saíram da rota, do plano que Deus tinha para a vida deles. Tá? Não desanime, pai, não vá perder a esperança. Lembra de mim, viu? Lembra do pastor. Se Deus me salvou, Ele salva qualquer um. Pode estar na sarjeta. Deus muda o coração, transforma. Olhe para os seus filhos pequenos, para que Deus te dê sabedoria, graça. Que você invista tempo. Entende? E às vezes dinheiro, gente. Para formar os seus filhos, o coração deles. Vamos orar. Enquanto o pessoal do louvor vem à frente. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Pai amado, cada família aqui, Senhor, cada família tem a sua luta, as suas necessidades, Senhor. O quanto a nossa vida profissional exige de nós, o quanto, Senhor, essa demanda que não tem fim, nossa agenda lotada, Senhor. Não temos tido tempo, Senhor, para os nossos filhos, para a família, Senhor. Os filhos estão crescendo, ó Pai. O tempo está passando, ó Deus. E quantos pais estão perdendo grandes oportunidades que nunca mais irão ter, Senhor. De ganhar o coração do filho, de formar esse filho, de encaminhá-lo, Senhor, uma rota em que ele vai ser bem-sucedido, feliz, em todas as áreas, Senhor. Nós rogamos pelos nossos filhos, ó Pai. Primeiro de tudo, Senhor, que eles conheçam a Tua palavra, temam o Teu nome, Senhor. Que eles sejam vacinados desse mundo perverso, Senhor. Que é a destruição do lar, da família, dos filhos, das crianças. Ó Pai querido, e que essas crianças tenham um projeto de vida, Senhor. Cresçam com alegria, vivam a infância, a adolescência, a juventude, com alegria no coração. Saibam lidar com as frustrações que fazem parte desta vida. Que cada um de nós aqui como pai, mãe, possamos ser realmente atentos, ó Pai, aos nossos filhos, ao que estão aprendendo na escola, com os amiguinhos. Que possamos transmitir, Senhor, esses valores eternos, ó Pai. Espiritualidade, os valores da família, Senhor. E que, ó Pai, nenhuma influência má, Senhor, seja maior do que a influência do meio dos irmãos, desse ambiente gostoso da Tua palavra. Que os nossos filhos possam crescer, não só com amigos da escola, mas com amigos da igreja, fiéis. Pessoas que possam caminhar com Ele lá no futuro, Senhor. Que a gente nem vai estar aqui perto. Possam estender o braço, o ombro, Senhor, na hora da dificuldade. Possam encontrar pessoas para ajudá-los no discipulado, no crescimento espiritual. Mas enquanto eles estiverem sob o nosso cuidado, Senhor, que a gente não venha a ser negligente nisso, ó Pai. Tem misericórdia dos nossos filhos, das nossas crianças, as crianças dessa igreja. E nos ajude, Senhor, nesse desafio que nós temos. Quero orar, Senhor, por aqueles que já estão longe, Senhor. Que já passaram desta fase. Que já estão navegando, Senhor, em mares perigosos, ó Deus. Longe de Ti, longe da família, dos valores, às vezes estão até dentro de casa, mas o coração está longe, longe do pai, da mãe, longe de Deus. Nós nunca vamos perder esperança, Senhor, porque o Senhor é um Deus Deus do impossível, Pai, que pode mudar qualquer coração, qualquer circunstância. E o Senhor conhece este lar que esta noite sofre, ó Deus, porque não vê o filho perto, Senhor, não vê o filho aqui dentro conosco, te louvando. E quem sabe ele está seguindo um caminho perigoso, Senhor. Quando a Tua palavra diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, Senhor, são caminhos perigosos. Que o Senhor resgate esta vida, Senhor. Abençoe esta igreja, que tenha ministérios fortes aqui. Levante pessoas, ó Pai, para nos ajudar com o trabalho dos jovens, para nos ajudar, Senhor, no ministério de casais, no ministério das crianças, Senhor, que carece tanto de pessoas, ó Pai, moços e moças, para nos apoiar, Senhor, nesse árduo trabalho que exige dedicação, tempo.
E que aqui nesta igreja, Senhor, nós possamos ver pessoas se formando, ó Pai, com o caráter de Cristo, testemunhando o Teu nome, transformando a nossa sociedade, sendo homens e mulheres valorosos, ó Deus. É um trabalho conjunto dos pais da igreja. Nos ajude, ó Pai, é o que eu te peço, é o que eu rogo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings.